E aí pessoal, fala voleiros, beleza? Então galera, o que tá rolando? Hoje, como já são dia 3, né, o dia que eu tô gravando, tô até sem tripé, eu tô só fazendo um teste, tá? E já tá rolando aí, acredito que muita gente já deve estar sabendo, até porque tá rolando vários debates aí na internet, a questão da possível, né, da já confirmada extinção do Ministério do Esporte. E o que acontece, né? Como de costume, né, em relação à política, tá dando um bafafá tremendo aí nas redes sociais. E não é para menos, né, galera? E isso é uma coisa que vai nos afetar diretamente, entende? Em relação a N segmentos, né? Tem uma galera que fala assim, não, porque isso vai ser algo bom e tal, porque isso vai ser algo ruim. Então eu vou tentar debater um pouquinho assim, né, trazer alguns pontos de vista, né, pra galera, para ver se a gente consegue não chegar no consenso, né, porque a gente tem que esperar para ver, né, essa que é a questão, tem que esperar para ver o que vai acontecer. Então o que acontece? O Ministério do Esporte, né, ele existe, né, como ministério desde 2002, ele foi criado pelo presidente Lula, né, e desde então ele vem seguindo o seu caminho tranquilamente, né? E tem muitos atletas aí, né? Alguns atletas, como a Fernanda Venturini, essa beldade do vôlei, ela postou nas suas redes sociais que nesses últimos 16 anos que ela não viu absolutamente nada de relevante, né, vindo do Ministério dos Esportes. Eu acho uma declaração até um tanto, né, esquisita, né? Eu acho que não sei, eu tenho que discordar dela, né? Pode ser que ela não veja o Ministério do Esporte com os investimentos que ela gostaria que tivesse, mas não podemos dizer que não teve nada de relevante, porque isso também seria um absurdo, né? Seria até um certo exagero. Mas vamos lá, o que ocorre? Ocorre que o presidente eleito Bolsonaro, ele já afirmou que vai não extinguir, não quer dizer que o esporte no Brasil vai acabar, tá, galera? Não vamos, né, ter uma histeria coletiva, né, a respeito dessa situação. Eu não vejo isso assim com bons olhares, né? Mas vamos né, ser um pouco realista a respeito do que vai acontecer, o que pode acontecer, né? A gente não pode afirmar nada a princípio. Então ele vai juntar o Ministério da Educação e o Ministério do Esporte. O que ocorre? Ocorre que antes do Ministério do Esporte ser um ministério propriamente dito, ele integrava a pasta do Ministério da Educação. E aí, como o presidente Lula assumiu, ele foi lá e tornou o Ministério do Esporte mais real, né? Vou tirar essa pasta do esporte da educação e vou tornar o esporte o próprio ministério. E o que o Bolsonaro quer fazer? Ele quer devolver e fazer essa fusão do Ministério da Educação com o Ministério do Esporte, tornar uma coisa só. Do lado bom da situação, o que poderia vir a ocorrer? Um investimento e uma atenção maior para as categorias de base. Como a gente tem acompanhado, né, o Mundial e etc., a gente vê que a nossa base já era, a base está acabando, está dando problema. A gente está vendo aí que os atletas que estão chegando lá na frente, lá no topo, não estão dando conta da situação. A nossa seleção está entre as seleções, né, que os atletas são os mais velhos da maioria das competições, né? Enquanto a gente vê seleções como, sei lá, como México, China, Estados Unidos, sempre com a galera nova, né? A nossa seleção está lá com o pessoal na faixa dos 30, né? E tal. E isso está, evidentemente, né, ocasionando certos problemas para a gente. Então, o que ocorre, né? Poderia vir a acontecer um investimento e uma atenção maior na questão da base, né? Na questão juntando a questão da educação. O que seria de ruim? O que seria de ruim é o que a gente já espera, né? Até porque essa questão do Ministério do Esporte ter sido extinto não foi nenhuma surpresa, pelo menos não para mim. Todo mundo sabe que eu não votei em Bolsonaro, né? Assim como tantas pessoas que acompanham a página também não votaram, mas eu me dei o trabalho de ler algumas, assim, né, as pautas, né? Aquela proposta bem elaborada que ele divulgou na internet. E nela, você pode ler de cima a baixo, você não vai encontrar nada relacionado ao esporte. O que é uma coisa tanto estranha, né? Porque mesmo os próprios eleitores deles, que faziam campanha de graça, sabe aquela galera lá, os próprios atletas, sabe? O Wallace, Fernanda Venturini, como eu acabei de mencionar, quando você questionava eles, mas e a questão do esporte? Vocês estão aí apoiando o cara, mas o que ele fala do esporte? Eles também não sabiam dizer. E o que acontece? Então isso não me causou, assim, a princípio, nenhuma surpresa, né? Foi uma coisa até, de certa forma, esperada. E o que ocorre? De negativo, o que pode vir a ocorrer?
né, a gente vem, a Fernanda Venturini falou que, não, porque a gente não vê nada de relevante. Gente, a quantidade de competições que passaram a ser sediadas no Brasil, a partir da criação do Ministério do Esporte, nem se compara como era antigamente. Tá entendendo? Então o que pode mudar? Essa questão que eu acabei de mencionar. Provavelmente o Brasil, né, pode não sediar mais algumas competições, não sei, é uma hipótese. Os principais atletas, os profissionais, provavelmente vão ser os que mais vão sentir essa ausência do Ministério do Esporte, porque o Ministério do Esporte tem inúmeros incentivos para esses atletas, Bolsa Atleta e dentre outras coisas. Depois eu vou dar uma puxada ali e vou mostrar para vocês. Principalmente o Bolsa Atleta, que é uma que eu já li e tal, já vi a respeito, que existe em função do Ministério do Esporte. Pode ser que acabe? Pode ser que acabe. Pode ser que não acabe? Pode ser que não acabe, eu não sei. Mas são coisas que provavelmente, em função da redução dos gastos, que já vem acontecendo desde 2016, das Olimpíadas. Após as Olimpíadas, o Ministério do Esporte ele vem sofrendo reduções da sua verba, entende? E provavelmente com essa junção vai ser uma verba para 2 ou mais coisas para ser utilizado. E eu não vejo como, né, esse dinheiro vai se multiplicar, entende? Como é que se diz? Para, né, proporcionar determinados eventos esportivos a nível profissional, né? Eu digo, né, dos níveis acima. Provavelmente o dinheiro seria suficiente para custear a questão da base e tal, mas assim, o meu receio é se tornar como acontece aqui na minha cidade. Aqui na minha cidade tem os incentivos do esporte municipais até os 18 anos. Acabou, passou os 18 anos, meu filho, cada um por si, você se vira e PT saudação, né? Não quero fazer uma apologia política aqui não. Mas em base, é basicamente isso. Eu não estou querendo demonizar porque vai ser terrível, porque vai ser horrível. Não, provavelmente vai ter um lado bom, provavelmente vai ter um lado ruim. Aí cabe a cada um, né, avaliar como que acha que pode vir a ocorrer. Entende? Eu não consigo ver isso com bons olhos, evidentemente, né? Mas a questão da base, do investimento na base, é uma preocupação. Mas é como muita gente já vem falando aí, né? Tudo vai depender de como que o governo vai mediar, vai seguir com essa questão. Porque da mesma forma eles podem, né, transformar, fazer essa fusão do Ministério do Esporte com a Educação e não ter investimento em base nenhum, ter colônia de férias. Porque para eles esporte também é isso, colônia de férias e tal, não menosprezando as colônias de férias, mas eu digo, o esporte de alto rendimento, o esporte de alto nível, a nível profissional, pode ser que ele esteja comprometido por incentivo do governo. Até porque não é nenhuma surpresa que o que ele já vem declarado que o principal objetivo dele é a questão econômica e tal, e etc, etc, etc. E é isso aí, entende? Eles estão um pouco se lixando com questão de medalha olímpica e representatividade internacional. Entendeu, galera? Então, esse é o meu ponto de vista, né? Quem concorda, quem discorda principalmente, tá? Aqui a gente não tem problema com crítica, não. Você pode vir criticar à vontade. Quem discorda pode deixar aí nos comentários a sua opinião, é muito importante. Qualquer, né, menção que eu deixei de fazer aqui, ou se quiser, né, enriquecer ainda mais aí alguma coisa que eu deixei passar e não mencionei, por gentileza, fique à vontade. Beleza, galera? Muito obrigado e até a próxima.